Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui agora é o segundo. O primeiro foi apenas um vídeo introdutivo e chamar a tua atenção para o livro de Êxodo. Agora nós vamos começar a entrar na história de Êxodo, a ler a palavra do Senhor e aplicar para as nossas vidas, ok? Esse é o primeiro vídeo, praticamente é o primeiro vídeo do livro de Êxodo. Bom, entre Gênesis e Êxodo, nós temos aqui no meio um intervalo de 400 anos. 400 anos entre Gênesis e Êxodo. E os relatos que nós encontramos no livro de Êxodo são exatamente a continuação dos relatos que nós encontramos no texto de Gênesis, ok? Porque do jeito que termina Gênesis é praticamente do jeito que começa Êxodo. O texto de Êxodo faz uma ligação mostrando aí as pessoas que chegaram no Egito, ok? E você percebe ali que acrescentando Efraim e Manassés, as pessoas que entraram no Egito por intermédio de Moisés chegam até 70 pessoas. E durante 400 anos que o povo foi vivendo ali no Egito, duas coisas aconteceram que na verdade foram impulsionadas pelo agir de Deus, pela mão de Deus a trabalhar naquele povo. Uma das coisas que aconteceram durante esses 400 anos foi a multiplicação do povo hebreu. Na multiplicação do povo hebreu, vê-se claramente a mão de Deus a agir para cumprir a promessa que ele havia dado para Abraão, Isaac e Jacó. Em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e depois lhe dá uma promessa, aí nós continuamos a ler a história e vemos que em Gênesis 15 Deus confirma essa promessa para Abraão. Essa promessa continha aqui uma coisa principal, que era a descendência, a multiplicação dos descendentes de Abraão. E aqui no Egito, nós vemos Deus a colocar em ação esse seu plano. Durante 400 anos, Deus abençoou as mulheres hebreias e fez com que elas tivessem muitos filhos. As mulheres hebreias eram muito diferentes das mulheres egípcias, e o próprio texto diz aí, porque as egípcias, elas não tinham muita capacidade e muita força de gerar filhos. Por isso é que no grande leque dos deuses egípcios, aí era muito venerada a deusa da fertilidade, porque as mulheres do Egito, elas não tinham tanta capacidade de se reproduzir conforme as mulheres hebreias. E isso era um fator para trazer inveja no coração não só dos homens egípcios, mas também das mulheres, porque o povo crescia. Veja um detalhe interessante aqui. A Bíblia nos diz que 70 pessoas entraram no Egito, mas 400 anos depois, o povo hebreu se multiplicou tanto ao ponto de serem maiores que os próprios egípcios. E foi isso então que começou a suscitar raiva, ira e inveja ali para Faraó e para os seus súditos. Durante 400 anos, não só o povo se multiplicou, mas também Deus os abençoou com força física. Faraó aparece aí no texto dizendo que o povo egito era muito e era forte, ok? Eles eram fortes, fisicamente mesmo. Tanto as mulheres eram fortes, como os homens eram fortes. Lembra aí na leitura que você fez, que as parteiras, quando foram dar o relatório para Faraó do porquê que elas não matavam os meninos, as parteiras diziam que as mulheres hebreias eram muito fortes, porque quando as parteiras chegavam na casa para realizar o parto e assim matar o menino, elas encontravam que as parteiras já haviam dado à luz. Isso é sinônimo de força, ok? Porque uma mulher muitas vezes não consegue realizar o trabalho de parto sozinha, mas as hebreias faziam isso e vezes sem conta. Claramente, isso aqui era uma bênção para o povo hebreu, ok? Bom, o povo hebreu durante esses 400 anos, eles não foram simplesmente se multiplicando, eles não foram simplesmente ganhando força que vinha de Deus. Eles também foram oprimidos, eles foram escravizados, porque quando Faraó percebeu que o povo se multiplicou e o povo ganhou força, Faraó então sentiu raiva, sentiu inveja em seu coração e ele maquina um mal, ele trama alguma coisa para o povo hebreu. A escravidão, ela não é apresentada na Bíblia como uma sucessão de factos. A escravidão, ela é apresentada
como propositada, ok? A escravidão foi propositada por Faraó. Faraó aparece na Bíblia dizendo: vamos tramar alguma coisa contra esse povo hebreu. Essa atitude de Faraó, ela é claramente abominável. Essa atitude de Faraó, ela é claramente repreendida por Deus. Veja só o que o texto de Provérbios vai dizer no capítulo 6, a partir do versículo 16. Acompanhe aqui comigo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Primeira, olhos arrogantes. Segunda, língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam o inocente. E você começa a ver aqui que quase todas as ações que os egípcios tiveram para com os hebreus, o Senhor está aqui a abominar pelas palavras de Salomão, ok? Versículo 18, coração que trama a maldade, porque foi isso aqui que Faraó fez. Faraó começou a tramar a maldade contra o povo hebreu, ok? Então, nessa trama da maldade, ele identificou 3 coisas para oprimir o povo hebreu. A opressão do povo de Israel aconteceu de 3 formas diferentes, ok? Quando nós lemos aí a história, se não colocamos uma lupa sobre o texto, nós vamos dizer apenas que Israel foi escravizado, mas na verdade muitas outras coisas aconteceram e não simplesmente a escravidão. Veja, por exemplo, acompanha aqui, o primeiro tipo de opressão que aconteceu lá para o povo de Israel foi que Faraó ordenou as parteiras a impedirem o nascimento dos meninos lá em Israel. Todo menino que devia nascer devia ser morto. A pergunta que você provavelmente deve estar se fazer é: por que as meninas não eram mortas? Olha só, as meninas não eram mortas porque podiam servir para serem esposas do povo egípcio. E tem mais, também quando as mulheres casavam com os egípcios, isso era a perda da identidade. Você lembra que em Abraão, em Isaac e em Jacó, Deus foi sempre dando orientações para que nem os homens nem as mulheres se casassem com gente que não era dentro do território de Israel. Então, Deus sabia que quando essas pessoas se casassem com aquela que não é do território de Israel, isso implicava a perda da identidade. Lembra o que aconteceu com José, né? Você sabe que quando José desceu para o Egito, a identidade de José ficou em risco, ao ponto dos irmãos não reconhecerem mais José. José não estava disfarçado, mas ele agora passou a chamar-se Zafenat Paneia. Os irmãos não reconheciam ele, inclusive ele falava com os irmãos na língua dos egípcios e não em hebraico, apesar de entender a língua dos hebreus, né? Então, as meninas, elas eram levadas para perder a identidade. E quando as meninas perdiam a identidade, com certeza que os filhos dessas meninas também não nasciam mais com a identidade do povo hebreu, mas sim com a identidade dominante na época, que é a identidade dos egípcios. Então as parteiras, elas receberam essa orientação de não deixar os meninos nascerem. Você já imaginou quanto isso aqui foi difícil? Porque muitas dessas parteiras eram hebreias, ok? Então, uma hebreia matar o filho de outra hebreia, isso provavelmente não, isto foi muito difícil para elas viverem, para elas engolirem, para elas obedecerem. E o texto nos mostra aqui que elas não obedeceram completamente à orientação de Faraó. Isso aqui é muito interessante, porque as parteiras entenderam que apesar da vontade do seu coração ser outra, elas ainda assim não deviam obedecer às ordens de assassinato de Faraó. Sabe o que é que isso me faz lembrar? Que muitas pessoas acabam tendo ações deploráveis, ações reprováveis, e a desculpa que elas dão para essas ações é que nós estávamos a seguir regras, nós estávamos a seguir simplesmente ordens. Não, meu irmão, para Deus essa desculpa não cola. Apesar de você estar a seguir uma ordem que lhe foi dada, que lhe foi imposta, ainda que em obrigação, para Deus você é responsável pelaquela ação. Por isso é que nós precisamos ir em busca do bem, praticar o bem, ainda que esse bem nos custe a vida. Veja que essas parteiras aqui, elas colocaram a sua vida em risco, desobedecendo o Faraó, ok? Mas elas estavam a jogar
para salvaguardar a vida dos meninos, elas acreditaram naquilo que mais tarde Paulo vai dizer, que é melhor obedecer a Deus do que satisfazer os desejos dos homens, ok? Ainda que para isso você tenha que morrer, a vontade de Deus precisa ser feita. A vontade de Deus precisa ser feita na sua vida, no seu ministério, na sua família. É a vontade de Deus. Muitas vezes nós obedecemos à vontade de Deus simplesmente quando ela é benéfica para nós, simplesmente quando ela diz respeito ao nosso sucesso. Mas quando ela vai contra o nosso espaço de conforto, nós acabamos tendo muita dificuldade em obedecer ao Senhor. Preste atenção aí no que o Espírito Santo pode estar a dizer para você agora. Obedeça, desenvolva um coração que obedece ao Senhor, ainda que isso te custe os relacionamentos, ainda que isso te custe muito dinheiro, ainda que isso te custe a vida. Obedecer ao Senhor sempre é a melhor saída. Vamos continuar. Os israelitas também eram oprimidos pelo trabalho forçado. Além das parteiras serem obrigadas a matar seus próprios filhos, seus próprios irmãos, os homens lá, eles eram obrigados a trabalhar. Israel não teve uma relação com o Egito do mesmo jeito que Abraão tinha com Ló. Ou seja, tu trabalhas para mim, você enriquece também. Israel tinha a mesma relação que Jacó tinha com Labão, de senhor escravo. Os egípcios, eles não foram apresentar propostas de trabalho remunerado para os israelitas. Foi uma obrigação. Eles chicoteavam quem não trabalhava. Tudo isso para torcer a dignidade do povo, para lhes fazer sentir um lixo e assim tirar deles a capacidade de revolta, ok? Você lembra que quando Moisés foi falar para Faraó, liberte o meu povo para ir me adorar no deserto, o que é que Faraó fez? Faraó aumentou o trabalho, Faraó aumentou a dureza, Faraó exigiu mais trabalho no povo de Israel. Faraó percebeu que esse povo está a começar a se libertar, a pensar diferente, a pensar em sair daqui, e ele exigiu que o povo sofresse mais, trabalhasse mais para tirar a dignidade do povo, a esperança, a fé e fazê-los acreditar que aí era simplesmente o seu lugar, ok? O seu lugar. Então, isso aqui acontece muito no mundo de hoje também. Existem pessoas que hoje nascem em um período de escravidão, vivem em um período de escravidão e morrem em um período de escravidão. Vamos continuar. O terceiro tipo de opressão, então, que Faraó coloca aí para o povo de Israel foi a morte. Já que as parteiras não haviam cumprido o seu trabalho, Faraó ordenou que com as suas próprias mãos os soldados egípcios matassem todos os meninos. E a maneira como Faraó ordenou que os soldados matassem os meninos é interessante. Faraó disse: joguem no Nilo todos os meninos. Olha, o Nilo para os egípcios é o Deus que dá a vida, é a fonte da vida. Na concepção de Faraó, Faraó estava a devolver a vida daqueles meninos para o Nilo. É bem provável que Faraó não olhava a morte dos inocentes como alguma coisa terrível, porque Faraó estava simplesmente a devolver ao Senhor da vida o que ele mesmo deu. Então, hoje, essa atitude aqui de Faraó, matando os inocentes, pensando que está a fazer o bem ou em estilo de adoração, provavelmente, hoje ela também é muito encontrada em nossos círculos religiosos. Existem pessoas que oprimem, existem pessoas que ferem, existem pessoas que matam até em nome de uma divindade, em nome de um Deus. E muitas vezes o vergonhoso e o triste é que acabam fazendo isso em nome do Deus da Bíblia, o Criador do universo, o Criador da Terra. Muito triste. Então, essas aqui foram as três formas como o povo hebreu estava se submetendo, estava a ser escravizado, estava a sofrer lá no Egito, ok? E isso aqui não acontecia de forma isolada, acontecia com muito sofrimento, com muita dor, com muitos açoites, mas quanto mais o povo sofria, diz a Bíblia, Deus ainda mais os abençoava. E aqui então, você deve perceber mesmo esse texto como uma bênção, uma providência de Deus. Por quê? Porque nós estamos a ler aqui um contexto onde os egípcios não tinham muitos filhos. As mulheres hebreias tinham mais filhos que os egípcios. Isso aqui gerava o quê? Inveja, gerava rancor.
aqui estavam os hebreus, que tinham muitos filhos e eram muito fortes. O que acontecia? Os egípcios viam para os hebreus que eles eram abençoados por alguma divindade qualquer e olhavam para a sua própria vida e viam que, apesar de terem muitos deuses, eles não eram tão abençoados quanto os habitantes da cidade de Gósen. Qual é a solução que eles encontraram, então? É castigar. Só que quanto mais castigavam, mais o Senhor abençoava. Lembra quando nós falamos de Jacó? Jacó, quanto mais recebia maus tratos de seu tio Labão, quanto mais o salário dele era diminuído, mais o Senhor fazia Jacó enriquecer. É basicamente o mesmo que está a acontecer aqui com o povo, com o povo hebreu. Então, nesse interim, você pode achar que Deus abandonou o povo de Israel, mas não, Deus sempre esteve com eles, Deus sempre esteve abençoando, Deus sempre esteve presente na vida do povo de Israel. Isso é inegável nas Escrituras. Vamos continuar. Bom, nesse quadro falamos então sobre o nascimento do libertador, o nascimento de Moisés. Nós lemos ali, nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, que Moisés foi de uma família comum, completamente comum. Moisés veio da tribo de Levi. Tanto o pai quanto a mãe de Moisés foram da tribo de Levi. Uma família comum. Antes do nascimento de Moisés, não se ouvia alguma coisa extraordinária da vida de Joquebede. Antes do nascimento de Moisés, não se ouvia alguma coisa extraordinária da vida de Arão, seu pai, ok? Então é uma família completamente comum. Mas é a partir dessa família comum que Deus faz surgir o libertador. Isso aqui é maravilhoso, é interessante, porque nós às vezes pensamos que somente dentro das famílias muito especiais é que o Senhor pode fazer grandes coisas. Às vezes pensamos que um pastor só vai nascer naquela família onde já tem um histórico, uma geração de pastores. Pensamos que um missionário só vai sair naquela família que já tem um histórico, uma geração de missionários. Isso não é verdade. Deus usa pessoas comuns para fazerem obras extraordinárias. Então, passe a prestar atenção no chamado que o Senhor tem para você, na obra que Ele tem para você, e com certeza você vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas. Não se ouvia nada sobre aquela família, provavelmente não se ouve nada sobre a sua família também, mas você será o primeiro a servir ao Senhor com toda a profundidade e toda a intensidade que há no teu coração, ok? Não se amedronte, confie no poder do Senhor, confie no chamado que Ele tem para a sua vida e vá em frente, meu irmão. Deus usa as pessoas comuns para confundir as pessoas especiais. Isso aqui é uma paráfrase de um versículo que está na Bíblia também, ok? Segundo, Moisés, depois de nascer de uma família comum, ele beneficiou-se da proteção de Deus. Esse povo oprimido sempre foi protegido por Deus. E nós já vimos nos vídeos passados de que Deus escolhe um lado sim. Em momentos de conflito, em momentos de tensão, muitas vezes Deus vai escolher o lado daquele que é oprimido, daquele que é vencido, daquele que é abusado, daquele que é humilhado, ok? Isso é algo interessante e importante que você precisa perceber. Nós temos um ditado aqui que diz que Deus afasta ou afugenta as moscas nos animais que não têm cauda, ok? O que é que isso significa? Que aqueles animais que têm cauda, quando as moscas começarem a chatear ele na parte traseira, ele vai conseguir afugentar as moscas com a sua cauda. Mas aqueles animais que não possuem cauda e não têm braços para afugentar as moscas, o que acontece com eles? Diz esse ditado que Deus se preocupa com eles e Deus afugenta ali as moscas daqueles animais. Citei esse ditado para vocês para vos fazer perceber que Moisés, apesar de vir de uma família comum, desprotegida e oprimida, ele se beneficiou da misericórdia e da bondade de Deus. O que aconteceu aí nesse meio? Quando Joquebede e seu marido olharam para Moisés, eles logo perceberam que aquele bebê era diferente. Deus já havia escolhido Moisés mesmo no seu nascimento. O bebê era formoso, diz a Bíblia. E a mãe e o pai daquele bebê decidiram esconder o bebê durante 3 meses. Mas quando ficou insuportável esconder o bebê, eles tiveram que confiar na proteção de Deus, confiar Moisés nas mãos de Deus. E eles perderam o menino, ok? Eles
colocaram Moisés num cesto e jogaram ele para o rio. Quando Deus decide proteger Moisés, Deus então cria um ambiente propício, Deus cria o clima, Deus junta as pessoas certas. É ali que a princesa do Egito, a filha de Faraó, vai no rio, se coloca à beira do rio e encontra um bebê. Ela vê Moisés. Bom, na verdade, quem deu esse nome de Moisés para Moisés foi a própria filha de Faraó. E esse nome Moisés é um nome hebraico, não é um nome egípcio, apesar da filha de Faraó, que era egípcia, ter dado esse nome, né? O que isso significa para nós? Há um detalhe aqui assustador do que estava a acontecer naquele período da matança dos inocentes. Provavelmente era comum os egípcios encontrarem cadáveres de bebês nas margens do rio Nilo, por causa da reação da filha de Faraó. Ela olhou para um bebê e disse: este é um bebê hebreu. Eis aí um bebê hebreu. Ou só pode ser um bebê hebreu, porque todos sabiam que os bebês hebreus foram jogados no Nilo. Então, a princesa, ela em nenhum momento pensou que aquele bebê se tratava de um bebê egípcio. Ela sabia que era um bebê hebreu por causa do contexto, da situação, do que estava a acontecer ali, ok? E também pelo facto dela dar esse nome Moisés, que é um nome hebreu, para o bebê. Mas Deus, então, o fato interessante aqui é que Deus cria um ambiente propício para a salvação, para a proteção. Do mesmo jeito que ele fez com Jesus. Lá desde Judá, ele foi causando, ele foi colocando as pessoas. Veja como é que ele colocou Tamara no caminho de Judá, ao ponto de Judá deitar-se com Tamara e Tamara ter 2 meninos gêmeos que depois vão entrar na genealogia de Jesus. Esses detalhes, Deus é o Deus do detalhe. Ele vai cozinhando as coisas calmamente, lentamente, para depois o impacto lá no futuro ser aquele brilhante, né? Então aqui estava a vida de Moisés. Moisés foi colocado no palácio de Faraó, mas antes de ser colocado no palácio de Faraó, Miriam, uma menina que acompanhava o trajeto do balaio onde Moisés estava posto, ela sugeriu à princesa, a filha de Faraó, para que uma mulher hebreia pudesse amamentar o menino. Ela disse: posso chamar uma mulher hebreia para amamentar o menino? E a princesa concordou. Algo interessante aconteceu aqui. Quando Joquebede decidiu abrir mão de seu bebê, decidiu confiar seu bebê nas mãos do Senhor, o que acontece? Joquebede recebe seu bebê de volta para cuidar dela. Joquebede ainda é paga por cuidar e amamentar o seu próprio filho. Isso aqui é maravilhoso e só nos dá a entender que quando você obedece ao Senhor e confia na força do seu poder, o Senhor retribui isso para você em dobro. O mesmo aconteceu com Abraão. Alguma coisa sem sentido Deus havia dito para Abraão: queime seu filho, ofereça-o em holocausto. E Abraão não duvidou. Abraão ofereceu seu filho para Deus e Deus o devolveu. E isso ainda foi imputado como justiça para a vida de Abraão. Ele havia provado que ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Joquebede, depois de confiar em Deus, recebeu seu filho de volta e ainda recebeu um pagamento. Precisamos abrir mão das coisas que podem nos ferir, confiando no poder do Senhor, de que nas mãos do Senhor estarão melhor empregues, porque o Senhor vai cuidar dessas coisas bem melhor que nós. Amém? Vamos lá. Depois de Joquebede criar Moisés, provavelmente ensinar, eu digo provavelmente porque todo hebreu tem aí a tradição oral, eles vão contando as histórias para os seus filhos, eles vão fazendo com que os seus filhos aprendam sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaac, sobre o Deus de Jacó, e provavelmente isso não foi diferente com Moisés. Enquanto Moisés estava nos braços de sua mãe biológica, de sua mãe verdadeira, Joquebede, Moisés provavelmente aprendeu sobre o Deus de seu pai, sobre o Deus de seus antepassados. Nós cremos nisso por quê? Porque a mensagem que Moisés provavelmente havia recebido fez um impacto no futuro de Moisés, nas ações de Moisés na fase adulta. E nós vamos ver já o que isso significa aqui, ok? Primeiro, quero lhe dizer da importância dos pais ensinarem os seus filhos no caminho em que devem andar. Joquebede provavelmente fez isso e isso
isso foi útil para Moisés na vida adulta. E é isso que a Bíblia diz: ensine o menino no caminho em que deve andar e quando crescer não se apartará dele. Você já imaginou que essas ações foram influenciadas pelo que Moisés havia aprendido na casa de sua mãe Joquebede? Mas quais ações é essas que eu estou a falar? Vamos lá ver então os primeiros atos da vida de Moisés.